Olá, aqui é a Olivia do programa de desenvolvedores de bate-papo ao vivo. Bem-vindo de volta ao guia prático para a construção de aplicativos de bate-papo ao vivo. No vídeo de hoje, estamos indo diretamente para a parte prática do curso. É isso mesmo, hoje estamos codificando. Preparamos um aplicativo de treinamento para você. E depois do vídeo anterior, você deveria ter pegado esse aplicativo na sua máquina. Mas se você ainda não fez isso, é hora de fazê-lo. Naturalmente, você encontrará o link para o repositório de treinamento do LifeTag Master em nosso arquivo de recursos. Como resultado do vídeo de hoje, você saberá como implementar uma autorização de trabalho usando um método de autorização de redirecionamento e como adicionar um método API funcional ao seu aplicativo. O nome do nosso aplicativo é o Master da Tag, o que significa que nosso aplicativo permitirá o gerenciamento estendido da tag. No entanto, como extra, o arquivo final do aplicativo também permitirá configurar e responder para lhe dar uma visão mais ampla do que já está dentro do nosso aplicativo. No repositório, você verá que o aplicativo já foi dividido em 3 filiais separados, serão abertos em uma determinada ordem. Cada um desses ramos inclui uma parte específica do código indicada por seu nome. Portanto, algumas codificações que não são essenciais para o tópico deste vídeo, como implementar o design da frente do aplicativo ou certos componentes de UI, foram realizados na tela. Agora vamos abrir o repositório e verificar o primeiro ramo chamado base. Aqui temos 2 arquivos. Um é o pacote JSON e o segundo é um arquivo JS de índice muito simples. Vamos mergulhar nisso e ver o que eles fazem. Portanto, o arquivo JSON do pacote importa as bibliotecas necessárias que usamos em nosso projeto. Lá você encontrará a biblioteca SDK da conta responsável pela autorização no API de bate-papo ao vivo e o sistema de design de bate-papo ao vivo, e usaremos componentes desse sistema. Também usamos Axios, uma biblioteca para comunicação com APIs, uma biblioteca de materiais UI, que importa diferentes ícones, e uma biblioteca de componentes estilizados, que é uma biblioteca para estilo de aplicativos. Naturalmente, como este é um aplicativo de reação, também adicionamos dependências de reação relevantes. Também modificamos o comando inicial adicionando um sinalizador HTTPS para obter uma conexão HTTPS criptografada segura em vez de apenas uma conexão HTTP. Também temos o arquivo index.js, que no momento não contém muito código essencial. Então, aqui importamos reação e sistema de design de bate-papo ao vivo. Também criamos uma função JavaScript simples, que retorna um código React.jx. E essa função é um componente React que renderizamos na página. Para iniciar, utilizamos o comando npm install no diretório de arquivos do repositório em seu terminal, instalando os pacotes e as dependências indispensáveis. Para abrir o aplicativo, basta digitar npm start e, assim que o fizermos, podemos verificar no navegador se nosso aplicativo funcionar bem. Então vemos que isso está funcionando. Agora podemos continuar a configurar aplicativos no console do desenvolvedor. Após criar um novo aplicativo em nossa conta, configuramos de maneira simples para codificar o mecanismo de autorização em nosso app e, desta forma, nos comunicar com a API do chat ao vivo. Para isso, precisamos adicionar blocos de construção. O principal bloco a ser adicionado ao nosso app é o widget do aplicativo do agente. Trata-se de um bloqueio para exibir widgets personalizados, incorporados no aplicativo do agente de chat ao vivo. Utilizando um ambiente local para executar o app, adicionamos o endereço do host local na URL de origem do widget. Além disso, usaremos a posição padrão de detalhes de chat do app. Nosso segundo bloco de construção será a autorização da aplicação. Estamos programando um app JavaScript, portanto isso foi escolhido. Neste passo também devemos incluir nossos hosts locais na lista branca para que possamos receber tokens de acesso lá. A última etapa necessária é adicionar escopos relevantes para o método API que pretendemos usar no aplicativo. Como nosso aplicativo permite o gerenciamento de respostas de tag e CND, selecionaremos o escopo necessário para a criação, leitura e modificação de tags, assim como para respostas CND. Após salvar as mudanças, é possível instalar o aplicativo para verificar se o ambiente local é exibido corretamente no app do agente. Mais tarde, isso também permitirá testes e depurações adicionais. Se deseja mais detalhes sobre como criar um app no console de desenvolvedores do começo ao fim, recomendamos assistir nossos vídeos recentes sobre o assunto. Você pode encontrar este vídeo no chat ao vivo no canal YouTube deles. Tudo bem, após mudar para o app de agente para testar nosso app de amostra, podemos ver que parece ótimo, exatamente igual ao host local. Para diferenciar nosso app de outros instalados na nossa licença de teste, carregamos um ícone personalizado fora da tela. Agora podemos voltar ao nosso editor de código e continuar a programação.
Nós começaremos a trabalhar no ramo base, e o código final da parte de autorização estará disponível para você no ramo chamado autorização. Então, nessa seção fora da tela, adicionamos um componente de rotação simples para mostrar o estado de carregamento e um estilo global para eliminar a barra de rolagem indesejada no iframe do AP. O estilo já foi implementado no arquivo principal do aplicativo. Naturalmente, ambos os arquivos estão disponíveis no ramo de autorização. Também iniciamos nosso aplicativo usando o comando de início npm no terminal. Portanto, o primeiro passo para implementar a autorização de bate-papo ao vivo é criar um arquivo de configuração onde armazenaremos informações básicas sobre nossa autorização. Neste arquivo, formaremos um objeto JavaScript que aceita diversos pares de valores de chave. Vai-se preparar chaves para armazenar nosso ID do cliente do aplicativo e a URL da conta, que é a URL do servidor de autorização de bate-papo ao vivo. Você também encontrará a URL da conta em nossa documentação. O ID do cliente é único para o seu aplicativo e você pode encontrá-lo na seção de autorização no console do desenvolvedor. Depois de fazer isso, queremos exportar o objeto de configuração para utilizá-lo em outros arquivos. Depois desse passo, podemos ir ao arquivo principal. É aqui que criaremos um gancho para autorização com a instância da conta de bate-papo ao vivo. Então, criaremos um gancho de função de seta que aceitará dois parâmetros, o ID do cliente e a URL da conta do nosso aplicativo. Queremos definir um estado para esse gancho, portanto, também precisamos adicionar o gancho de reação do estado de uso em nossas importações, e o valor padrão de nosso gancho será nulo. Agora, também importaremos o SDK da conta de bate-papo ao vivo para nosso arquivo, a fim de criar uma instância para a conta SDK. A instância SDK da conta aceitará o ID do cliente e a URL do servidor como parâmetros. Para a autorização, temos que definir um gancho de efeito do usuário e também adicionar o efeito do usuário à nossa importação de reação como um parâmetro. Este gancho aceitará uma função e uma matriz. Em nosso gancho de efeito de uso, queremos definir uma função de autorização assíncrona e usaremos a construção try-catch para ela. Para nossa autorização, usaremos o método de autorização de redirecionamento. Para lhe dar conhecimento de como isso funciona, este método redireciona nosso aplicativo ao servidor da conta esquerda para a autorização. Então voltamos ao aplicativo com os dados de autorização encontrados na URL. Se você quiser ler mais sobre esse método de autorização, não deixe ver nosso artigo de explicação, onde nos mergulhamos mais profundamente nos métodos de autorização disponíveis na conta SDK. Como mencionado, a primeira coisa que queremos fazer é verificar se os dados de autorização estão presentes na URL. Usaremos o método SDK da conta assíncrona para isso, que retorna alguns dados de autorização para nós. Como este é um método assíncrono, precisamos usar a construção esperando. Depois disso, usaremos nossa instância SDK de conta predefinida. Usaremos o método de autorização de redirecionamento em nome dessa instância, e usaremos o método de dados autorizados. Para verificar a validade de nosso token, usaremos o método de verificação SDK da conta. A função de verificação aceita dados autorizados da nossa URL como parâmetro. Nós fazemos isso porque, por exemplo, nosso token pode estar expirado ou o escopo errado é atribuído a ele. Há várias coisas que podem dar errado aqui. Portanto, é melhor verificar a validade do token e, se os dados de autorização estiverem corretos e válidos, podemos salvar isso no estado de nosso gancho. Aqui salvaremos o token de acesso dos dados autorizados e definiremos isso no estado do gancho. Como essa função pode causar erros, estamos usando a construção try-catch. Se a autorização não for correta, teremos que lidar com um erro. Para isso, usaremos nossa função de autorização para redirecionar o usuário para o servidor de autorização novamente. Atualmente, a função de autorização não é chamada em nenhum lugar fora daqui, portanto precisamos encontrar um lugar para chamar essa função. Finalmente, queremos retornar o token de acesso do useEffectHook e usar esse gancho em nosso aplicativo. Nossa função aceita a configuração como parâmetro, então também precisamos importar a configuração para esse arquivo e inserir como um parâmetro. Precisamos lidar com uma situação em que ainda não temos um token de acesso. Se o token não estiver disponível, devolveremos o componente de rotação importado que criamos fora da tela como estado de carregamento. Então, se não houver um token de acesso, mostraremos nosso rotor de carregamento. Agora podemos verificar se a autorização está funcionando. Então vamos passar para nosso aplicativo. Como você pode esperar, atualmente estamos autorizados para não vermos nenhum erro específico ou algo fora do comum acontecendo em nosso navegador. Mas para ter 100% de certeza que tudo funciona, podemos registrar nosso token de acesso e verificar no console do navegador se isso funciona conforme esperado.
Como você pode ver, tudo funciona corretamente. Agora podemos ir para o negócio real e implementar comunicação de código com a API de bate-papo ao vivo. Para isso, abriremos a filial de chamadas APA. Neste ramo fora da tela, também implementamos algumas modificações de código. Essas serão interfaces e componentes do usuário que usaremos em nosso trabalho de código adicional. Portanto, a primeira alteração é que extraímos o corpo do aplicativo principal para um arquivo separado na pasta de componentes. Neste arquivo, usamos as guias do sistema de design de bate-papo ao vivo, tags separadas e respostas de contagem que nosso aplicativo permitirá modificar. Como neste vídeo apenas usaremos tags, atribuiremos a guia tags a um componente separado relevante e encontraremos uma lista de tags visível no aplicativo no componente tags. Até agora, temos apenas uma tag estática, mas em breve mostraremos como obter tags de nossa licença de bate-papo ao vivo com um método API apropriado. No componente tags, também implementamos dois modelos para adicionar e remover tags. Ambos os modelos são codificados para ser disparados com um clique de botão. Para começar a trabalhar com a API de bate-papo ao vivo, devemos atualizar nosso arquivo de configuração, então adicionaremos uma URL base à API de bate-papo ao vivo. Para isso, precisamos adicionar uma chave API de bate-papo ao vivo contendo a URL API de bate-papo ao vivo como valor. Nosso próximo passo seria criar uma instância da API para enviar solicitações. Para isso, criaremos um arquivo API.js, no qual importaremos a biblioteca de acesso. Como lembrete, é a biblioteca de acesso que permite comunicação entre APIs externos. Além disso, importaremos a configuração para esse arquivo. Então, a primeira coisa que queremos fazer aqui é criar uma função para criar HTTP Panel Requests. Esta será uma função de seta que aceita o método HTTP como seu primeiro parâmetro. Por exemplo, obter, postar e assim por diante. Em segundo lugar, aceitará um parâmetro para especificar uma rota para a API que queremos usar. Como terceiro parâmetro, passaremos o token de acesso para nossa autorização e, finalmente, como outro parâmetro, podemos querer passar a carga útil. Então, o corpo da solicitação, chamaremos esse parâmetro como dados. Então, dessa função, queremos retornar na instância de acesso. O primeiro elemento que nossa configuração de acesso aceitará é o método que passamos na função como seu parâmetro. Então, precisamos especificar a URL, e a URL consistirá em dois elementos. O elemento inicial é a URL base que lemos em nosso arquivo de configuração, um endereço API de bate-papo ao vivo com uma rota definida para o método que desejamos utilizar. Em seguida, queremos especificar os cabeçalhos para esta solicitação com pares de valores de chave como valor. O primeiro par será a autorização, que é um token de portador, seguido pelo token de acesso, no bate-papo ao vivo. A API de bate-papo ao vivo também necessita de cabeçalhos de tipo de conteúdo, então precisamos definir isso também. Além disso, incluiremos a chave aceite com o valor JSON do aplicativo como o tipo de conteúdo. Acrescentaremos cabeçalhos como último parâmetro e passaremos nossa carga útil de dados como corpo da solicitação. Agora, também precisamos considerar que às vezes solicitamos erros de retorno e precisamos lidar com eles também. Então, criaremos uma função de seta com a construção de erros que imprimirá erros no console do navegador. É assim que toda a nossa função para solicitações HTTP parece. Agora precisamos instanciar uma API que inclua as solicitações que desejamos enviar. Então criaremos um objeto API que aceita várias funções diferentes. A função inicial será uma que obtenha tags da API de configuração do LiveJet. Então criaremos uma função chamada fetchTags, que aceitará nosso token de acesso autorizado como um dos parâmetros, e chamaremos o método createAPIRequest, que criamos antes como o primeiro elemento. Precisaremos passar o nome do método para manter a abordagem React-like. Definiremos uma construção pós-construção para isso. Então podemos enviar essa construção como o primeiro parâmetro em nossa função. O próximo parâmetro será a rota para nosso diretório API. A próxima coisa é passar o token de acesso. No caso desse método exato que usamos para recuperar tags, a carga útil será um objeto vazio. A última coisa que precisamos fazer é exportar essa instância de API. Agora queremos ir ao componente de tags. Aqui chamaremos o método que acabamos de criar, e a primeira coisa que queremos fazer é importar nosso arquivo API da pasta dos usuários. Posteriormente, definiremos o método que obterá as tags de nossa licença de bate-papo ao vivo. O token de acesso é um dos adereços deste componente, e depois de obter as tags, queremos salvar as tags no estado de nossos componentes. Para usar esse método, precisamos usar uma função de efeito de uso como primeiro parâmetro.
esta função aceitará outra função de seta que chamará updateTags. Como segundo parâmetro, aceitará a matriz de dependências, que em nosso caso está vazia. Anteriormente, como parâmetro inicial da visualização de tags, mencionamos que exibimos alguns dados de simulação. Não precisamos mais disso porque implementamos uma função dedicada para obtê-los diretamente da API de configuração. Então agora podemos inicializar nossa tags com um nulo vazio. E agora é hora de verificar se tudo o que fizemos funciona no aplicativo do agente. Como podemos ver, definitivamente existem algumas tags obtidas do API, então isso significa que funciona bem. Além disso, ver os mesmos dados no host local é possível, mas para certeza completa, podemos verificar na rede do navegador se as tags são recuperadas corretamente e sem erros. Portanto, como isso funciona bem, podemos continuar a criar outras solicitações. Ou Apple Use, então criaremos outra solicitação HTTP. Agora crie tags. Esta função aceitará dois parâmetros, uma tag e um token de acesso. Também usaremos a solicitação de API de criação que definimos anteriormente. O mesmo que anteriormente, também usaremos nosso método, um postcons, uma rota para o diretório API, um token de acesso e um objeto de carga útil, que aceitará o nome, a chave e o nome da marca que queremos passar como seu valor. Então agora usaremos esse novo método em nosso arquivo de componente de tags principais. Para isso, também temos que importar objetos API aqui. Implementaremos esse método na função onSubmit, que chamará a solicitação HTTP para a API de configuração de bate-papo ao vivo. Portanto, a primeira coisa que queremos fazer é aplicar o padrão de evento prevenir e criar um estado de carregamento para esse componente. Em seguida, chamaremos o método API de tag criar, que criamos como um tag. Ele aceita o estado de nosso componente de tag, e o token de acesso já foi passado como um adereço. Após adicionar uma nova etiqueta, queremos atualizar o estado do aplicativo com etiquetas recém-recuperadas e sincronizadas. Dessa forma, garantimos que o estado do nosso aplicativo corresponda aos dados de back-end, e chamaremos a função updateTags conforme necessário. Então, o que temos que fazer agora é chamar a função de atualização dentro de nosso componente. Aqui, como adereços, queremos passar a função updateTags que criamos. Então, depois de enviar uma nova solicitação para criar uma nova tag, queremos chamar a função de atualização. No final, queremos redefinir o estado de nosso aplicativo. Para isso, usaremos uma função de seta que fechará o modelo para adicionar tags, parará o estado de carregamento e redefinirá as tags que criamos antes. Ok, vamos testar isso e tentar criar algumas novas etiquetas de amostra. Parece que tudo está funcionando corretamente. Portanto, a última solicitação HTTP que criaremos em nosso arquivo API hoje é uma solicitação para remover a tags. Chamaremos essa solicitação para remover a tags. Da mesma forma que a função createTag, a tag remove aceitará a tag que queremos remover como um parâmetro e o token de acesso. Como você pode ver, essa função tem quase o mesmo padrão que a função de etiqueta de criação. Para este, também precisamos usar o método createAPIRequest. Então precisamos definir esse método, que é novamente uma construção pós-construção, rota para a API e token de acesso. Mas por fim, também queremos passar o nome da tag que queremos excluir na carga útil da solicitação. Para usar esse método em nosso componente tributário, definiremos um mecanismo de remoção de tag no evento onDelete. Portanto, a primeira coisa que faremos é definir o estado de nosso aplicativo, que aceitará os valores anteriores e as marcas a remover como seus parâmetros. Graças a isso, saberemos quais tags queremos remover, porque podemos querer remover mais de apenas uma tag de cada vez. Em seguida, iniciaremos o estado de carregamento e usaremos nossa API importada para remover a tag. Aqui passaremos as etiquetas e tokens de acesso que queremos remover. Depois de remover uma tag, queremos chamar a função de atualização novamente para garantir que as tags estejam atualizadas. Finalmente, também queremos redefinir o estado de nosso componente com uma função de seta. Dentro dessa função, definiremos a tag para remover como um nulo e pararemos o estado de carregamento, assim como fizemos com a função de tag criar anteriormente. Então, vamos verificar se isso funciona em nosso aplicativo no host local e tentar remover ataques. Parece que agora funciona bem. Você também pode testar como funciona no aplicativo de agente. Vamos tentar adicionar uma nova etiqueta. Muito bom, funciona bem. Agora veremos se nosso aplicativo remove a tag sem nenhum erro. Tudo parece estar em ordem. Maravilhoso, isso é impressionante.
Agora temos um aplicativo totalmente operacional e em execução. Se você quiser atualizar seu código para o estado mais recente com métodos de resposta enlatada também implementados, basta alternar para o ramo principal, onde tudo está disponível para verificação. No próximo vídeo, ensinaremos como implantar esse aplicativo em uma hospedagem externa. Explicaremos como usar 3 soluções diferentes, Firebase, Netlify e Heroku. Você também receberá uma ótima visão sobre o que você deve escolher para seu próprio aplicativo, dependendo do que você está particularmente interessado em construir. Então, obrigado por ficar conosco e vê-lo no próximo.